Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Segredos dos Síndicos. 9ª temporada em produção. Que é isso? Quase 90 entrevistas nós já realizamos e que legal ter você com a gente nessa jornada. E você sabe, toda entrevista aqui a gente traz um especialista. Pode ser um síndico, pode ser um gestor da área condominial, também pode. Às vezes um fornecedor que tem tudo a ver com condomínio, claro, mas tem horas que a gente gosta de trazer um frescor, trazer conteúdo diferente, mas que com certeza vai agregar no seu dia a dia, na sua gestão. Por exemplo, hoje a gente vai conversar sobre a parte neural, como funciona o teu cérebro, o que a tua infância traz de influência hoje para a tua vida adulta. Por que você age, como você lida com os conflitos? Será que tudo isso tem a ver realmente de como a gente pensa, como foi a nossa formação e entre outras coisas? A gente vai descobrir isso aqui agora. Temos um especialista em análise neurocomportamental. Recebam com muito carinho Caio, eu já ia falar Guerreiro. Caio Guerreiro, meu amigo. Obrigado pela tua presença. Sei que tua agenda é intensa. Que legal ter você aqui hoje com a gente. Agradeço muito a oportunidade de vir compartilhar esse conhecimento incrível. Tenho certeza que vai ajudar muita gente como me ajudou. Porque eu fui o primeiro a ser tratado por mim mesmo. É verdade, é verdade. E tem um negócio, Caio, que a gente adora história. Todo síndico que vem aqui, a gente pergunta como virou síndico e tudo mais. Eu sei, acompanhando as tuas redes sociais, que além de especialista em análise neurocomportamental, você tem uma história aí de avião, você tem algumas outras experiências. Aí eu te pergunto, como a vida te trouxe até aqui? Como é a história do Caio? Perfeito, Milton. Tudo começou na aviação, onde eu chamo hoje, né, como o melhor laboratório de relações humanas que tem. Porque imagina você, dentro de uma cápsula pressurizada, que é em volta de um combustível altamente inflamável, que voa 40 mil pés de altitude, amarrado, né, sem paraquedas, a gente tem ainda emoções, muitas emoções ali dentro. E eu falo para você, o maior perigo que tem na aviação hoje não é fogo, mas a tecnologia hoje está tão avançada que a gente já conseguiu dominar o voo de maneira segura, realmente. Mas o maior perigo não é fogo, são as emoções. Enquanto tem um cliente, né, viajando para curtir talvez o melhor momento da vida, um casamento, né, talvez carnaval, festas, formatura de um parente em algum lugar, do lado dele pode ter alguém indo enterrar um ente querido. Eu já tive situações exatamente dessa maneira, onde que cada pessoa sente de maneira diferente aquela viagem. Muitos estão pagando a viagem 12 vezes, aquele momento inesquecível em família. Outro teve que, de maneira emergencial, utilizar o financeiro muito tempo guardado para poder enterrar o ente querido. Então, Milton, a aviação ela me ensinou muito justamente a entender as pessoas e que cada um é diferente do outro, assim como eu. Foi entrando na aviação, né, fazendo parte da tripulação comercial, que é o comissário de voo, chegando a líder, né, de equipe, que eu aprendi sobre mim. O mais engraçado foi isso. E não só o voo em si, eu cheguei a fazer uma trilha, né, uma jornada, eu entrei como agente de aeroporto passando um tempo ali aquele atendimento, pré-atendimento ali, de às vezes cancelar voo e você ter que, né, atender as necessidades não só físicas, não só necessidades básicas, né, do cliente, mas necessidade emocional de acolher ele e proteger. A aviação me ensinou muito isso. Então, hoje, o caminho que eu faço, né, com a neurociência comportamental e gestão de pessoas, é fruto justamente dessa jornada incrível aí. E é engraçado, porque isso marca bastante quando você fala que existem as duas pessoas no avião. Aquele que está comemorando, eu lembrei, na hora que você falou assim, eu lembrei daqueles voos em que até um comissário ou a comissária fala, nós estamos aqui com a pessoa tal, que venceu o câncer, e de repente quem está batendo palma e comemorando está nesse mesmo cenário, ou às vezes está sofrendo com luto, que alguém que morreu também de câncer. Então, como a vida, né, essa experiência, ela te trouxe essa questão da fragilidade da vida e a forma como você percebe as pessoas.
Isso tudo influenciou, então, hoje, você como um especialista em análise neurocomportamental. Influenciou totalmente, totalmente. A minha leitura hoje, com a visão que hoje eu possuo, né, com a maturidade que hoje existe, eu, quando olho para trás, eu percebo alguém justamente fugindo de relações. Então a aviação não me ajudou nisso. Nada melhor do que a aviação, né? De fugir de certas dores ali relacionais, né? Onde haviam pessoas também com emoções disfuncionais. Interessante aqui dizer que não é julgamento, né? Você perceber o que aconteceu para justamente entender como o seu cérebro absorveu e hoje lida nos comportamentos na fase adulta. Porque, Milton, nós somos uma criança ferida. Todos somos. O cérebro, até ali os 7 anos, ele é como esponja. O que a esponja faz? Numa água limpa ou suja? Absorve. Né? Então, o nosso cérebro é exatamente isso. Não tem moralidade, não tem ética. Ele só vai absorver através dos sentidos. Costumo dizer, os olhos não foram desenvolvidos pela natureza para enxergar coisas belas. Os ouvidos não foram desenvolvidos biologicamente para ouvir músicas clássicas, ou seja lá, preferência musical, né, que temos. A boca não foi desenvolvida apenas para provar coisas gostosas, né, doces, assim como o nariz não foi desenvolvido para cheirar perfumes ou flores. O que eles são? Um sistema de defesa. Para que antes de ameaça chegar até você, seu corpo identifique prontamente. Quais as ameaças que mais temos hoje? Não é mais da selva, apesar do cérebro ser o mesmo. Para o cérebro desenvolver, ele precisa de 20 a 200 mil anos, no mesmo contexto. É como se pegássemos o controle do clique, lembra? Adam Sandler? O pessoal de casa aí, né, muitos devem ter assistido, um filmaço. É como se pegássemos aquele controle, tivéssemos o poder de pausar a tecnologia agora e esperar de 20 a 200 mil anos para nosso cérebro atualizar, como atualiza o iOS e o Android do seu celular. Ou seja, é muito tempo. É muito tempo para atualizar. E tem gente que reclama que passa 1 hora para atualizar o celular ali uma noite inteira. E falando sobre música, a produção gosta de funk. É. A produção ali, ó. Um dia a produção tem que aparecer aqui pra galera reconhecer. Verdade. Eles não conhecem ainda? Na verdade, tem uma temporada que ele me entrevistou. A produção me entrevistou. Ah, legal isso aí. Pois a galera vai lembrar lá, ó. 7ª temporada, Duca? É, mais ou menos aí, isso. Né? Caio, toda essa tua experiência aí já, tanto da questão da aviação, já você como especialista em análise neurocomportamental, você olhando para trás, interpretando o seu passado, projetando o seu futuro, você também tem hoje algo que você chama como fator C. Isso. Que é algo que você criou e que você utiliza, por exemplo, nos seus acompanhamentos, digo, pacientes ou os clientes. Os teus clientes. Como funciona? O que é o fator C? Perfeito. Nessa minha observação, né, na última especialização em gestão de pessoas, foi justamente isso que eu utilizei para alimentar, né, o TCC. E ganhou muito corpo, porque os orientadores eles se apaixonaram por isso, porque eles perceberam muito que isso existia em qualquer relacionamento. E durante a minha jornada, né, onde envolveu certa vaidade, certo orgulho, de maneira ali imatura, eu percebia que tudo que faltava estava alinhado com acolhimento e proteção. Como é que eu cheguei nisso? O Paul Zek é um dos maiores neurocientistas que tem hoje, e ele é chamado Dr. Citocina, onde ele estuda a confiança em si, né? Que é o que a ocitocina promove. E como é que a ocitocina ela é gerada no nosso corpo? Através das relações. Através das relações. Ela é justamente quando a gente está em contato, né, profundo com a nossa mãe, principalmente na amamentação, é onde a gente aprende que somos seres sociais, que precisamos um do outro. Hoje, se pegarmos, por exemplo, o homem mais inteligente do mundo, ou vamos dizer o Elon Musk, pode ser? Pelo menos o que mais fez dinheiro. O que mais fez dinheiro, o que mais transformou, trouxe resultados, né? Não só para o globo em si, para o universo, digamos, né? Ainda já que até, inclusive, na Lua, parte do que está levando a Lua tem um foguete dele lá também. Exatamente. A missão Artemis, agora, a gente está levando os astronautas, tem um foguete dele. O cara fez muito, né? Já pela tecnologia. Esse cara, Milvon, se a gente colocar ele numa selva africana, ele dura quanto tempo? Sozinho. Sozinho? Sem os recursos dele? Sem os recursos que tem hoje.
hoje? Acho que nem um dia. Nem um dia. Nem um dia. Acho que 30 minutos é muito. É verdade. Eu acho que nem 30 minutos ele dura lá. Porque o que mais mata na selva africana hoje não é nem os animais que matam o homem para consumir a própria carne. São animais territorialistas, como hipopótamo, que é número 1. Né? Elefante, girafa, rinoceronte. Então, isso já é uma ideia contrária que a gente tem, né? Da percepção que nos deram. Então, quando a aviação me trouxe esse olhar no atendimento do cliente, eu percebi que aquilo ali estava justamente em mim. A falta de acolhimento e paterno dentro da família nuclear, de mãe e pai, falta de proteção. Eu não tive o pai presente. Hoje eu falo, pessoal, muito curado, né? Porque eu concluí vocês, eu fui o meu primeiro cliente. A confusão mental, principalmente, que isso acabou atingindo todos na pandemia, imagino eu, né, meu irmão? Todo mundo passou por desafios, principalmente emocionais. Na pandemia, foi onde eu precisei realmente entender aquela falta que tinha aqui. E que eu utilizava outras maneiras para poder tampar um buraco que não estava fechando. Percebi o quanto que o acolhimento e proteção faltou. E que me dava justamente a perda de sentido na fase adulta. E o que é acolhimento e proteção? Hoje, em meu corporativo, que é para onde eu estou focando, né, esse estudo, que eu dei os arquétipos corporativos de acordo com a falta de acolhimento e proteção, hoje eu consigo entender quais são as maiores dores que desenvolveram em você as suas habilidades. Porque as suas habilidades, meu, por mais incrível que pareça, essa é a melhor parte. Eu não vou focar na dor. Eu vou te mostrar como a dor que você passou, independente se doeu muito, foi ela que te deu o que você tem hoje. Poder de comunicação. Então, Caio, eu tenho que ser grato pela dor? Porque se não fossem as dores, você não teria as habilidades que você tem hoje. As dores nos dão a capacidade, é um momento de forja. O diamante, para ele se tornar diamante, o que ele passa? Na natureza. Pressão e temperatura elevada. E nem todo carvão vira diamante. Então, hoje, eu atendo pessoas que estão sendo perdidas, como eu tive perdido. Quando eu percebi que, para alcançar a confiança que o Paul Zek chegou, eu entendi que abaixo da confiança tem que ter ali um pilar forte de acolhimento e um pilar forte de proteção. A mãe acolhe, energia feminina. O pai protege, energia masculina. E isso não tem como ser trocado. A mãe é a segurança psicológica que talvez certas corporações não estão conseguindo proporcionar para o seu colaborador. É dizer para ele que está tudo bem errar. E ele vai errar. Fator humano. Somos humanos, vamos errar a qualquer momento. E se estivermos seguros emocionalmente, psicologicamente nesse lugar, eu não vou ter medo de falar que eu errei. Assim, tá, mas isso não é ser muito maternalista? É, né? Muito acolhedor demais, não é ruim? É, por isso que temos o papel do pai. Porque também ser demais paternalista, a gente já sabe que não é uma boa gerência, né? O pai é o quê? O que protege, mas também cobra resultado. Quem nunca quis, eu pessoalmente quis, ter um pai que fala, vai lá, filhão, qualquer coisa, o pai tá aqui. Eu te protejo de qualquer outro risco, mas você vai se arranhar, você vai se ferir. Porque o caminho é seu, não é meu. Então, quando a gente acontece, logicamente que esse é o ideal, esse é o ambiente perfeito. Dificilmente a gente vai ter hoje ainda com a interação da tecnologia, alcançando os cérebros de todo mundo que se expõe nela. Mas se tivermos de maneira funcional esse acolhimento e proteção, teremos indivíduos confiantes na fase adulta. Teremos indivíduos saudáveis emocionalmente para poder executar, para poder colocar para fora a energia de vida que o nosso cérebro desenvolve para que possamos utilizar. Tá, Caio, mas então quer dizer que cada um, ninguém é igual? É, ninguém é igual. Porque se a gente fizer análise, vai ter justamente diferentes percentuais das 5 maiores dores que são traduzidas em capacidades, em habilidades. Então, você pode ter um irmão gêmeo, meu, ele sentiu de outra forma, a mesma vida, praticamente, os mesmos estímulos. Porque muitas vezes, aí o pessoal de casa, quando assistir, pode lembrar que tiver aí filhos gêmeos, tudo, ou irmão. Eu e você somos irmãos. Aí, peguei o copo aqui, né, na cozinha lá, nós temos ali 5 anos de idade, e eu deixei o copo cair, quebrei. O que a mãe fala pro filho?
e quebra um copo, quebra alguma coisa, e de uma maneira um pouco mais frequente. Ela pode... A maioria depende da mãe, né? Não quero entregar minha mãe aqui. Você viu que ele já tem medo já, né? Tipo, mas minha mãe, menino, toma cuidado com nada, quebrando as coisas, não é você o dono, você não compra nada. Desajeitado. Né? Não, pelo menos eu não vejo, coitadinho. Depende da mãe, por isso que eu te falei, depende da mãe, ou pai. Mas é uma coisa que eu, por exemplo, tenho 3 filhas. E eu não quero fugir do assunto, mas que me trouxe essa lembrança. Eu já tive situações que as meninas quebraram alguma coisa. Eu tenho uma de 4 anos. Então derruba, quebra. E em algum momento eu fui mais duro. Nossa, você tem que tomar cuidado, não sei o quê. Aí uma vez eu vi assim, você faria isso se fosse um desconhecido? Eu falei, nossa, jamais. Se você derrubasse esse copo, eu falei, pô, Caio, tá tudo bem, fica tranquilo. Eu falei, nossa. Segurança psicológica. Então, assim, o papel do pai e da mãe é crucial. Crucial. E os dois têm papéis diferentes. A mulher tem energia feminina, acolhimento, dando segurança psicológica. Para minha mãe, errei, mãe. Ela se sente seguro de pedir ajuda. Né? Um dos casos, lembrei agora, muito tempo lembrava disso. Um dos casos que a gente conseguiu, junto com esse conhecimento, foi justamente essa relação da mãe com a filha. Eu estava atendendo, a cliente era a mãe, e ela tinha certa dor muito da excelência, de atingir o perfeccionismo, né, uma régua alta. E ela cobrava isso da criança, que ela fosse mais rígida, né, mais corajosa. Até um dia, Milvão, que a mãe abriu a porta do quarto, quem que estava deitada na porta do quarto? A filha. E ali ela, filha, o que está acontecendo aqui e tal? Depois de conversas com a filha, de entender, mãe, você sempre pediu que eu fosse corajosa, mas eu tinha medo de mostrar fraqueza para você. Então, olha a influência né, das palavras, da comunicação materna e paterna. Então, se a criança ela te vê, eu utilizo muito ameaça aliado. E de certa forma é como o cérebro da gente, que é carente pela sobrevivência, ele enxerga, né, as interações das relações. Ou você é uma ameaça, ou você é um aliado. Então, como é que o pai e a mãe pode transformar em aliados? Porque você gostaria que suas filhas confiassem em você e te dissessem tudo, né? Mesmo que não fossem coisas boas de ser ouvida, certo? Porque vocês são as referências humanas, já viveram aquilo ali. Elas talvez não, né? Estão ainda em fase de maturação, ainda em interação com a vida e com o mundo, onde os sentidos delas, são 4 as meninas, né? Cada uma está absorvendo o mundo de maneira diferente. São 3 meninas. Não põe mais uma, senão eu fico doido. Opa, alguém falou no ponto aqui. Cada uma delas, o sistema nervoso delas, estão desenvolvendo de maneira diferente, mesmo com o mesmo estímulo. Não, uma 4 anos, outra 11. Então, uma já é adolescente e a outra é jovem. Diferentes. Então, a forma como trata em cada uma delas é totalmente diferente. Porque a geração aqui já vai mudando. A tecnologia vai te dando novos comportamentos, novos costumes, né? E você vai inserindo no cérebro de cada um de acordo com a tecnologia aumenta. Então, Caio, você comentou até do que nós somos uma criança também, né? Uma frágil. E aí eu pensando, até os 7 anos, a gente recebe nem sempre algo bom dos pais. E tem algumas coisas, por exemplo, vou falar do meu caso. Já que eu tô aqui, vou me expor por você, viu, síndico e gestor condominial. Mas assim, meu pai, por exemplo, saiu de casa quando eu tinha 10 anos. Uma coisa que eu sempre prometi para mim mesmo, que eu seria presente, que eu estaria ali na vida das meninas. Mas o meu pai tinha situações em que ele era um grosseiro. Me pego, às vezes, me policiando para não ser grosseiro. Mas eu sei que aquilo não é bom. Mas quando eu vejo, você tá lá, sendo um grosseirão ou recebendo algo que você recebeu da sua mãe, jogando, projetando, e você sabe que aquilo não é bom. Como é que é essa gestão de alguém que está assistindo a gente e viu, caramba, eu não recebi muitas coisas boas até quando eu tinha 7 anos, mas eu tenho uma nova chance agora. Muito bom. Por que eu permito, às vezes? Como é que eu me policio? Como é que eu mudo
essa jornada, assim? Perfeito. Ótima pergunta, meu. Aí vamos falar de hábitos, né? Hábitos são os caminhos que o nosso cérebro fez, muitas vezes, ou que viu alguém fazer. Por quê? Referência até os 7 anos de homem é o pai. Ou a imagem masculina que é tão próxima de mim. Referência de mulher é a nossa mãe, né? Então a gente vai absorver tudo aquilo que a gente vê, vai replicar na fase adulta. Porque vai achar ser certo. Se meu pai e mãe fizeram, como é que eu vou duvidar que seja errado? Né? Hoje você tem ciência que é errado, que não é a melhor maneira. Mas porque você certamente está buscando a consciência. Quando a gente entende a consciência, está fazendo um esforço cognitivo para buscar um novo padrão. Porque já vai existir no seu cérebro de tudo que você tanto ouviu, de tudo que você tanto, né, provou, tudo que você viu de maneira frequente ou com forte impacto emocional, que gera os traumas, está em você. E está mielinizado, que é a zona neural do cérebro, as redes neurais que já viraram hábitos. Então, para você ali, é o que está normalizado. Você vai repetir. Como é que a gente resolve justamente esse problema? Se eu noto que isso é ruim, percepção, primeira coisa. Eu, nos meus atendimentos, PDA, percepção, decisão e ação. Né? Então, percebeu? Primeiro passo para a mudança. Mas sem a decisão, nada muda. Não chega nem na ação. Muitos percebem, o mal que comportamentos trazem, mas poucos decidem e ainda menos agem. Então, percebi. Você já linkou com o passado. Cara, meu pai era assim. Eu sei que é errado o que eu estou fazendo de novo. Porque é a mesma região neural, mesma rede de neurônios se conectando de algo que já se habituou. O que você tem que fazer agora? Fortalecer o contrário. Essa rede neural, ela nunca vai deixar de existir no nosso cérebro. Por isso que alcoólicos anônimos, pessoas que fazem tratamento em clínicas, né, de reabilitação, anos e anos passam na clínica, um tempão volta para a droga. Por quê? Porque essa rede neuronal existe. Ele não fortaleceu a nova. Não mielinizou como deveria ter mielinizado para trocar de comportamento. Então é um esforço cognitivo que é gasto energético. Tudo que vai fugir do padrão que o nosso cérebro já viu e faz vai gerar gasto de energia. Eletricidade pura. Então, se você quer um novo comportamento, utilize informações diferentes. Aonde você está indo buscar novas informações? Né? Quais livros você vem lendo, quais documentários, quais mentorias você vem fazendo, né? De quais pessoas você vem se aproximando. Porque o que vai mudar nossa mentalidade depois dos 7 anos, ter construído o caráter, vai ser o ambiente que você se encontra hoje com as pessoas que estão nela. É isso que vai mudar a sua personalidade. Você quer ser melhor? Esteja com melhores que você. Você não pode ser o melhor do grupo, senão você evolui. Se é um vício que a pessoa tem, vamos colocar um cigarro, tem esse vício. A pessoa tem o desejo de ser melhor. Mas aí eu fico porque você trouxe da bebida. Eu não vou falar da bebida, que esse é o mais grave. Mas o do cigarro, uma coisa extremamente legalizada, a pessoa vive, convive. Eu cito também porque é um muito recorrente, jogado e atrelado ao estresse. Então, a gente tem síndico, a gente tem pessoas que estão lá, deve ter na aviação, você vê às vezes médico, pessoas que estão lá na pressão, tem uma escapatória. E aí eu te pergunto, é um hábito que às vezes nasceu do pai, viu a mãe, viu alguém, tem um status, não sei o quê. Como você traria isso para a vida de alguém que tem esse vício, para transformar essa questão nova, para não fortalecer ainda a antiga? Como seria esse processo? Perfeito. Eu chamo a pessoa que fuma, né, usa o cigarro, do mindfulness disfuncional. Por quê? Porque é pura respiração. Na especialização em gestão de pessoas, eu tive a oportunidade de ter o professor Daniel Goleman. Né? Inteligência emocional, né? O pai. É o pai da... Incrível, né? Quem teve a oportunidade de ler o livro, e tem vários livros falando, né, sobre a inteligência emocional, e uma aula que ele deu para mim assim, desbloqueou tudo. E aí eu percebi o porquê do fumante. Logicamente existe o ver a referência usando, né, e utilizar por hábito. Mas o real envolvido ali é respiração.
Se não me engano, um dia uma pessoa falou que a Monja Coen fala exatamente isso também. E eu não cheguei a ver. E era algo que, né, ela trouxe como uma confirmação. Vamos voltar ao Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele fala o poder que temos na respiração de desenvolver no nosso sistema nervoso a não reação do cortisol, do hormônio estressor, de acalmar, desacelerar, né, esse sistema nervoso responsável pela nossa reação e nossa ação. Com a respiração é incrível o poder que a gente tem. A gente só não sabe utilizar. Quem usa? Os fumantes. Quem mais usa? Porque como é que você fuma um cigarro? Traga. Devagar ou rápido? Depende do momento de estresse, logicamente. Mas mais devagar. Devagar. Você não quer que aquilo acabe. Isso, tão ele rápido. ainda às vezes enche, né? Aquele tragar. Né? Se você simular que você está fumando, depois você percebe, com o dedinho mesmo. Uhum. Puxa, devagar, solta. O que você está fazendo? Mindfulness. Você está desacelerando o seu sistema nervoso que está sendo colocado ali, que está doido para virar um Hulk, por exemplo. Uhum. Você acalma esse sistema nervoso. Né? Nós temos o parasimpático e o simpático. Né? Um acalma, o outro é o que vai ativar a sua reação de maneira estressora. Então, quando o fumante, normalmente a pessoa se isola, né? Vai para um lugar ali afastado, faz aquele trabalho de respiração, infelizmente com fumaça, né? Que vai justamente fazer efeito contrário no quesito físico, né? Da questão respiratória. Mas para o cérebro, só ele ter desacelerado o seu ritmo respiratório daquele nível, ele vai ter um benefício. Só que tá com cigarro, tá com, né, queimas de componentes ali que tá estragando totalmente o sistema respiratório dele. Então esse vai acabar sendo o mal, né, do cigarro. Mas que o prazer é sentido devido à diminuição da frequência respiratória, que vai alimentar o cérebro, carente por oxigênio, e aquele momento é eureka que dá, né? Já reparou? Quando você para, é quando você resolve tudo. O parar também é movimento, eu costumo dizer, né? Não é à toa, trazendo para a aviação, que o avião para numa cabeceira, encarando a oposta, sabendo que essa pista que ele vai correr por 300 km por hora tem fim, mas por que ele corre? Ele confia, né, na força dos seus motores, nas suas qualidades, na sua capacidade. Então, a pessoa que fuma, eu dou justamente esse poder de cognição, dela perceber por que você fuma. Perceba, para se acalmar. Você pode se acalmar sem fumar. Porque com o hábito de fumar, você está fazendo mal ao seu pulmão. E no momento que você para de fumar, um dia, 10 anos depois, seu pulmão está limpo, zero. Então, o primeiro passo é a conscientização, não só do fumante, mas é perceber. Porque muitas pessoas se acreditam que ainda estão no modo automático. No modo automático. Não percebem que necessitam de uma mudança. Por exemplo, você, até 2020, tinha uma forma de viver. De comportamento. De comportamento. Não percebia. Não. Mas como eu percebo? É um feedback? É o que eu faço? Às vezes a gente está ali, naquele dia a dia, rotina. É como perceber a partir de por exemplo, sei que talvez o Start seja um podcast como esse. Sim. Diz, caramba, será que eu preciso? Como nasce esse começo da transformação? Já ouviu falar, a gente precisa de gente para ser gente? A gente só sabe a maneira que agimos de acordo com a interação que temos. Quando eu voltei lá atrás, aí é um caminho que vai explicar isso. Primeiro, porque eu falei da vaidade e orgulho. Por que, cara, você acha vaidoso ou orgulhoso? Porque eu tive a oportunidade de ter o caminho reto, planejado. Pode ter faltado a nutrição emocional, né, o alimento emocional. Mas nunca faltou alimento na minha mesa, nunca faltou material. Tá? Fui criado por vó. Minha avó é a pessoa que eu tenho mais gratidão, que ainda não trabalhei perdê-la. É algo que eu preciso ainda trabalhar. Né? A morte é algo tão injusto, né, para a vida, que hoje a minha percepção dela é como a água. Ela está em várias formas. Tem forma que a gente vê e forma que a gente não vê. Né? A natureza, eu utilizo até isso, a natureza nos informa. A gente que muitas vezes está
não tá vendo, né? Não tá escutando, não tá falando. Mas o Caio lá de trás, meu, ele fez um planejamento. Naquele momento que você precisa escolher o que fazer da vida, né? Que é o cérebro tão novo ainda, tão imaturo, tá? O que você vai fazer para a vida? Fazer para a vida é muito tempo, né? E a gente muitas vezes não tem tempo de decidir. Como eu tava naquela querendo fugir do ambiente que eu tava, aviação. Sempre curioso realmente sobre o céu, avião, olhar para cima, ver os aviões passar. Então eu escolhi aviação para me aprofundar. Salvador, fui sair de Porto Seguro, na Bahia, Salvador, fazer ciências aeronáuticas. Iniciei lá. Isso em 2010. 2013, tive a oportunidade de sair do país para estudar aviação fora, ou seja, mais longe, né? Fui para os Estados Unidos, no estado do Oregon, tive uma oportunidade incrível. Fui sem inglês para aprender a língua e pilotar avião. Meu. Em 2016, retornei para o Brasil, louco para trabalhar com aviação. Mas ali eu já sabia que existia um ego inflado, existia uma percepção que eu tinha capacidade de voar uma máquina sozinha, sabe? Que eu era indestrutível. Até que em 2016, uma crise que estávamos no país, muitos vão lembrar, eu não consegui, né, ingressar na aviação. Ou seja, o planejamento foi quebrado. A linha reta começou a se tornar linha torta, né? E aí vocês vão entender lá no final, essa linha torta. Eu voltei para um bem emprego, loja de roupa. Dentro dessa loja de roupa eu conheci um rapaz, tem o nome dele, mas né, não sei se é legal até falar, da Avianca. Eu sou muito grato por ele, o Jaime. Vou falar porque é uma coisa boa, né? Uhum. O Jaime era gerente de venda da Avianca que faliu, e ele falou, Caio, você tem tudo e tal para entrar na aviação, vá para o aeroporto. Aí foi aí que eu entrei como agente de aeroporto. Né? Ainda vaidoso, orgulhoso, tanto é que eu tinha vergonha de ser agente de aeroporto. Eu tinha vergonha. Como é que uma pessoa com o conhecimento que eu tenho, com tudo que eu tenho, certificado e tudo, né, tá fora da área de trabalho, né? Não consegui entrar, não consegui ingressar. Como é que eu vou voltar a ser vendedor de roupa de novo? Eu tinha, realmente, isso me doía. Me doía. Mas, beleza, foi uma oportunidade aberta que eu deixei, uma porta aberta, utilizei ali, porque de estudante desempregado, né? Quando, dentro da aviação, foi que as coisas começaram a acontecer, eu comecei a perceber, caramba, essa interação eu nunca tive. Por quê? Na linha reta, eu estava me relacionando com o quê? Com o avião. O instrutor que entra do lado, ele não vai ver a sua relação com o homem. É homem-máquina. Homem-máquina e ambiente. Ou seja, o estudo para alcançar as licenças do piloto, ele é um estudo que não foca numa relação humana. Você vai passar ali, talvez, pelas teorias, onde vai estar os colegas, mas está todo mundo focado no avião, não está focado na relação humana. Então isso te dá o quê? Percepção de controle. De controle e perfeccionismo. Eu tenho que ser excelente, eu tenho que ser perfeito. E isso tem tudo a ver, no final, o quê? Com os meus traços. Com as dores lá de trás. Buscar perfeição, buscar ser o melhor. Porque eu acreditava não ser pertencente. Eu acreditava não ser amado, importante. Que é o que defendo com acolhimento e proteção. O fator pai. Pertencimento, amor e importância. Então o Caio daí começou a despertar, mas ainda sem entender. Quando foi lá na frente, de volta já no Brasil, saí da loja para ir para o aeroporto na Avianca, aguardei lá a seleção para copiloto, não teve. Então a todo momento, quando eu olho para trás, parece que assim, ó, quando eu estava próximo, algo acontecia. É incrível isso. Foi um padrão realmente que aconteceu na minha vida. Para chegar até aqui. Conheci um copiloto, o Carlos Baia, sou muito grato por ele, tem uma escola de aviação em Salvador, Aeronautas, ele, a Maiana. Caio, com o conhecimento que você tem, você não quer fazer o curso de comissário, vem pro voo como comissário. Começou a me vender isso aí, porque eu nunca pensei em ser comissário na vida. O ego não deixava. Não, eu quero controlar a máquina, não quero estar lá atrás, não. Tá bom? Uhum. Então, quando eu pensei nisso, eu falei, será? Aí o Caio já estava já tinha se relacionado, já tinha feito um time, já tinha conhecido o aeroporto, as engrenagens, e ver que o ser humano importa em qualquer ambiente. Não é o avião que voa, não, irmão. Não é o piloto que comanda, não. Esse avião, para decolar, foi papel do cara que vendeu a passagem, seja da companhia ou seja, né, das agências de viagem. Foi do check-in que atendeu esse cara. Vieram de várias relações para chegar no piloto que às vezes nem é visto, né? Tá atrás de uma porta blindada. Uhum. O cara só ouve a voz, às vezes, né?
Então, é uma linha de pessoas que usam suas capacidades, né, muito grande para o cliente chegar ali e, enfim, viajar. E eu comecei a ver isso, porque eu não tinha essa percepção rica de como tudo depende do ser humano, né? E aí foi onde nasceu a nossa mentalidade do Caio. Caramba, é verdade. O ser humano depende um do outro. Nós temos habilidades que sozinhas não servem para nada. E a gente nunca vai fazer bem aquilo que o outro tem habilidade de fazer. Por isso que a gente precisa de socialização. Nós somos seres tribais. Chegamos em grupos aqui. Hoje aumentou, né? Os grupos aumentaram de proporção muito grande. Hoje temos sociedades, né? Cidades, nações. Antes tinha uns tribos que chegava no máximo ali 150 indivíduos. Então, para chegar até aqui, Milvon, e ter essa percepção é porque doeu muito. Teve fase que eu encostei na depressão. E eu fui utilizar o quê? A cognição, as informações que hoje existem, para poder eu me entender. E quando cheguei justamente no que eu utilizo hoje como ferramenta, né, que é do Corpo Explica, né, um time de brasileiros incríveis. O Elton Euler, muitos que vão assistir vão saber quem é. Você conhece, né, meu? Conheço. Hoje ele está focado na teoria da permissão, que incrível também, assim, me ajuda muito a entender, que é justamente como você utiliza esses traços, né? O Elton, junto com a doutora Vanessa, psicóloga, e o Guilherme, na época, fizeram, na pandemia, eu conheci eles, fizeram o Corpo Explica, né? E foi a ferramenta que mais me ajudou a me entender. Em 1h30 de análise, a analista me deu meu manual da minha mente. E aí, a emoção vem de emovere, do latim emovere, mover para fora, né? Qual é a ação que você faz com a emoção que você sente? Muitas vezes estamos fugindo de uma dor que, na verdade, era para se encontrar. É lá onde está a percepção. E muitas vezes estamos indo até um prazer, fumo, bebida, que não é saudável. Por que você continua fazendo? Então, esse estudo, a análise, me deu a oportunidade de entender exatamente como minha mentalidade foi desenvolvida. Só que eles não fazem de maneira profunda, e eu queria mais. Eu queria saber, tá, como é que isso funciona no cérebro? Eu queria mergulhar. Mergulhar, níveis basais. Como é que, tá, no útero materno, isso aconteceu, a dor da rejeição. Dá exemplo para vocês, já para entenderem como é que funciona isso. São 5 emoções. No útero materno, até 1 mês de vida, rejeição. É a maneira que o nosso cérebro percebe, tá? Não é que sua mãe está rejeitando você. É porque você está dentro de um organismo que está trabalhando para manter ele e você, certo? O organismo materno. O cérebro da mãe, um objetivo só, manter o dela vivo. Que em caso extremo de estresse, o que acontece? Como é que é o nome, gente? Placenta? Que ela expulsa. É uma... Me fugiu a palavra. Produção. Quando a pessoa perde o bebê, ela tem uma... assim, aborto? Aborto. Nossa. É quando acontece um aborto Eu espontâneo. falei placenta, que é horrível. Não, tá envolvido. Tá ali, ó. Tá ali, né, produção? Sim. Então, quando a mãe ela tá num estado de estresse elevado, momentos, né, desafiadores, estressogênicos, onde libera muito cortisol no sangue, o cérebro dela percebe um alerta. Opa, eu não tenho como ter mais oxigênio, como ter mais sangue. É um corpo limitado, é um sistema limitado. Se muito cortisol, eu tenho que reagir a meu favor. Então, eu tenho que me defender. Se isso vem de maneira frequente, com forte impacto emocional, aborto. Porque o cérebro da mãe não consegue os dois, manter os dois. Como é que o cérebro do feto, se não aconteceu aborto de maneira extrema, né? Um resultado extremo disso, como é que ele vai sentir? Como é que o cérebro está conectado com o corpo da mãe? Cordão umbilical. Perfeito. O que o cordão umbilical leva da mãe para o feto? Alimento, nutriente, né? Oxigênio. Show. É aí que mora. A gente chega até no autismo falando disso, tá? Nossa. Que está sendo, às vezes, mal interpretado, porque é um traço elevado do nome técnico que o Wilhelm Reich deu de esquizoidia. Isso, sentido no cérebro que tem um objetivo só, que é se manter vivo, porque morte, quando tem morte cerebral, né? Ele é o último a se desligar. É quando ele percebe que ele não consegue mais manter a vida. O cérebro, beleza, não deu mais pra mim.
A primeira dor que o cérebro sente, portanto, devido a tudo isso que está acontecendo no mundo da mãe, é rejeição. Rejeição de um nível de sobrevivência. Não é porque a mãe está me rejeitando. O que pode acontecer em alguns casos, né? Mas toda a dificuldade que vai ter de manter esse cérebro em funcionamento junto com dela vai ser sentido como rejeição pelo cérebro do feto. Não tem consciência ainda, moralidade, não tem ética, tá? Nada. É só uma percepção de o ambiente está ruim para mim, o que eu faço? É aí onde mora a mágica, meu irmão. Todo desafio que está passando ali, existencial, vai ser insumo para um mecanismo de defesa estratégico para manter a vida, independente da dificuldade. Seu cérebro vai ser de tudo para te manter vivo e funcional. A rejeição, ela acaba fazendo com que a oxigenação seja consumida mais no cérebro. Aquilo que tem de oxigenação chegando pelo cordão umbilical, eu vou priorizar minha cabeça. Porque é o cérebro que você mantém a vida. Sem ele, nada vai existir. Então o feto começa a consumir oxigênio. E todo nutriente que está ali vindo do cordão umbilical, ele prioriza o cérebro. Caio, como é que isso vai refletir? Qual é a habilidade, qual é a capacidade, então, que essa dor vai forjar? Vai ser uma pessoa visionária, criativa, solucionadora de problema, pensar fora da caixa. É a pessoa, Milvon, que é justamente mal entendida hoje, muitas vezes mal... os médicos fazem uma mal análise e taxam como autista, quando na verdade não. Essa pessoa, ela, por ter tido esse estímulo forte da rejeição, o cérebro dela cria um mecanismo de defesa de ser visionário, de ser criativo, de ter um poder racional muito grande. A pessoa não é emocional, é uma pessoa mais fria. O autista, ele tende a ser, né, ter essa característica. E é uma pessoa que se isola, ele não gosta de estar com pessoas. Por quê? Se ele se expor, ele acha que vai ser o quê? Rejeitado. Rejeitado. Eu ia falar excluído, mas é rejeitado. Em todo ambiente. Porque ele traz essa mielinização, essa rede neuronal. Eu não posso existir, porque eu vou ser rejeitado. Esse é o comportamento que a gente tem que verificar se está alinhado com os objetivos da pessoa. Tá? Porque todos 5 têm a mesma capacidade. Mas, por exemplo, se eu colocar essa pessoa com rejeição como vendedor, expor ele a outras relações, ele vai sofrer. Ele vai sofrer, ele não vai conseguir se colocar ali. Então, essa é a rejeição, pra você ter ideia de pessoas que existiram e existem. Steven Spielberg, alto índice de rejeição. Aí você vai pesquisar, inclusive, a história dele, você percebe que teve complicações na gestação. Stephen Hawking foi tão rejeitado, sentiu dor tanta rejeição que ele perdeu o movimento do pescoço para baixo. Ou seja, só a cabeça ficou. Justamente onde foi exercitado, onde foi colocado ali, priorizado no útero materno. Ele foi tão criativo, de uma maneira tão funcional, que ele fez a tecnologia onde ele conseguia se comunicar, né? Nem sequer patenteou para que o mundo pudesse ter essa oportunidade, né? Mesmo as pessoas ali com os mesmos desafios tivessem a oportunidade de acessar. Então, o cérebro ele vai forjar ferramentas até os 7 anos de idade. Depois da rejeição, Caio, tem o quê? Abandono. Depois do abandono, dor do abandono, que vai surgir o comunicativo, que vai surgir pessoas que conectam pessoas, que têm facilidade de acolher pessoas, que não tem dificuldade de se relacionar com a pessoa, mas é emocional. O cuidado dela é o quê? Carência. Por quê? Você é uma pessoa que muitas vezes não vai ter pulso firme com seus liderados, com medo de emocionalmente abalar essa relação. Então, disfuncionalmente, ele vai preferir manter uma relação boa do que cobrar. Então, é uma questão de realinhamento de energia. Não tem problema você acolher, portanto, que usa proteção também. Porque você acolhendo e protegendo, você tem o porquê você cobrar movimento, cobrar resultado. Porque você destrava no cérebro da pessoa que você é um aliado, que você não é uma ameaça. Então, desses todos os traços aí, cada um desenvolveu uma dor de acordo com a relação do ambiente e pessoas que teve e forjou uma habilidade, uma capacidade, talvez a pessoa não tenha ainda a percepção. Então, a análise é justamente a parte onde eu mostro, ó, seu manual está aqui. Sua capacidade, sua habilidade na vida é essa. Você não vai poder fazer tudo o que você quer, por isso você precisa do outro. Então, isso vale para empresários que muitas vezes têm dificuldade de delegar. Né? Não, eu cuido da minha contabilidade, não, eu cuido do meu RH, eu cuido. Cara, você não tem braço para isso tudo.
Ou você se permite confiar no outro, Uhum. né, para fazer para você, ou há grandes chances de você não conseguir lidar sozinho. É a maior dificuldade hoje do empresário brasileiro, né, lidar com tudo sozinho. A maioria grande, a estatística mostra que entra em falência, né, muito rápido. Uhum. É o próprio gargalo. Exatamente. Caio, fala pra você, quando o assunto é bom, né, produção? Eu falei demais, não foi? Não, mas aqui foi tudo. Eu digo assim, tem algumas pessoas que vêm aqui que transformam nosso bate-papo numa MBA, sabe? Algo muito valioso. Não, e não falo isso da boca para fora, porque é uma forma de entender o cérebro, uma forma de interpretar. O que você trouxe hoje aqui pra gente, uma forma de analisar, interpretar e mudar. Não só analisar, não só que Não. hoje, provavelmente quem está assistindo a gente gera uma consciência, o start de uma consciência. E a pessoa que vai decidir o que ela vai fazer com esse novo conhecimento, mas ela não pode falar que não sabe mais. Existe uma mudança. E até assim, a gente tem uma última pergunta. Eu sei que você não é síndico, nem tem vontade de ser. Não é comigo. Depois, ó, pessoal síndico aí tem que conversar com o Caio, porque todo mundo precisa aqui da área condominial. Mas com certeza. Nós temos uma última pergunta, que é o segredo do síndico. Você não é síndico, mas eu tenho absoluta certeza que com a tua jornada, ou melhor, com o teu voo, você tem um segredo que permeia a tua vida, a forma como você enxerga a vida. Qual o segredo do Caio que vale a pena todo mundo aqui hoje saber? Perfeito. Milton, eu acho que eu falo para todos quão presente você está no lugar que você está. Né? Quão presente você está mentalmente e fisicamente no lugar que você está. Estar presente não é apenas fisicamente, né? E sim mentalmente. Muita gente está aqui, mas não está literalmente ali, ainda mais no mundo tecnológico, né? As telas nos deram a oportunidade de agir fora do nosso alcance físico. Eu falo que, cara, a mente ansiosa é aquela que acha que pode agir no espaço que ela não está ocupando. Onde você pode solucionar? Onde você está. Onde seu braço alcança. Onde seu ser físico alcança. Né? Então, como naquele ambiente você está sendo confiável? De que maneira você está acolhendo aqueles cérebros carentes por uma sobrevivência? De que maneira você está protegendo? Então, o síndico é uma função, né, um cargo de muita responsabilidade. Tem síndicos aí que cuidam são vários prédios, né, em um condomínio, ou cuida até mesmo mais de um condomínio, né, meu? A gente estava conversando exatamente. Agora há pouco, 10 condomínios. Um síndico profissional. Um síndico profissional, realmente. Quanto mais ele pensar em acolher e proteger, mais ele se torna confiável. Porque são seres humanos. E todos sentem o mesmo de forma diferente. As mesmas emoções de forma diferente. Então, quando você tem um olhar humano, aí eu vou trazer, não tem como não trazer o cara, né? Jesus Cristo, né, meu? Eu admito aqui que a minha relação com Jesus Cristo, ela foi desenvolvida ao longo da vida, passou de dúvida, foi para negação, né? De negação, ceticismo, e eu ainda continuo buscando. Eu aprendi sobre Jesus Cristo, Milton, foi através do The Chosen. Cara, ali foi apaixonante. E é fiel, né? Fala que foi realmente algo de acordo com as escrituras. Porque eu nunca consegui pegar a Bíblia e passar de Gênesis. Nunca. Mas Jesus Cristo eu consegui entender através do The Chosen. E fora o trabalho incrível que aquele ator fez, né? O Jonathan. Quando eu vi as cenas e a interação humana, emocional, eu não vi mais que acolhimento e proteção, meu. Eu falei, cara, acabei de confirmar. Jesus Cristo, apesar das diferenças, que o que o síndico vai encontrar é muita diferença, é muita gente. O nosso cérebro não é acostumado para lidar com isso tudo. Por isso que os famosos muitas vezes entram em crises emocionais, porque o cérebro, a todo rosto, está procurando ameaça. Se tem muitos rostos diferentes se aproximando, eu tenho cortisol no meu sangue a todo momento. Estou procurando ameaça. Será que essa pessoa não pode me fazer mal? Então, Jesus Cristo não via isso em ninguém, cara.
Nosso cérebro é problemático por natureza. Lembra que eu falei? Nos sistemas de defesa são 5 sentidos. Uhum. Antes de chegar a ameaça, ele vai tentar entender se confia ou não. E isso gera cortisol. Jesus Cristo, eu duvido, parece que o cara não tinha cortisol. Porque ele acolhia e protegia todo mundo da mesma forma. Ele amava a todos. Amava a todos de uma maneira desumana, cara. Eu lembro uma entrevista com o Jonathan. A entrevistadora perguntou, não sei se vocês já chegaram a ver, se você encontrasse Jesus, pro Jonathan, se você encontrasse Jesus, o que você perguntaria? Como eu me saí? Uhum. Ele respondeu. A entrevistadora ficou sem palavra. E ele, com aquele olhar acolhedor que ele tem natural, né, um ator, e que se aproxima tanto ali de Jesus de uma maneira incrível, né, pelas emoções que a gente vê nas escrituras que ele proporcionou. Cara, eu percebi que é isso que a gente precisa, cara. Não adianta a gente ficar dando palestra de acolhimento e proteção se a gente está se guerreando. A gente está passando por fiz um vídeo, né, no Instagram, inclusive falou sobre isso, a Páscoa. A Páscoa é muito mais do que ressurreição. É a nossa capacidade, né, de ver o outro como pessoa, como um outro também que sente, que quer sobreviver, que quer se manter vivo, né? É a nossa capacidade de se reinventar, de mesmo momentos ruins, entender que a gente pode ir além, que pode curar, transformar. Então, o síndico é isso, olhar humano. Não é fácil. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, não quero aqui falar que é. Haverão momentos de dias cinzas. Mas, cara, tem uma relação que você possa falar sobre esse dia cinza. Porque vou trazer eu adoro interagir com pessoas e um psicólogo, Fred, que eu conheci na imersão, ele é pastor. Eu encontrei com ele, Fred, me fala Eu conheço. O Fred? Conheço. Ia fazer até uma live com ele, acabou não dando certo no dia. Uhum. No Instagram não estava com erro. Fred, como é que você conheceu Deus? O que é Deus para você? Aí, ele me trouxe uma frase, eu não lembro exatamente de quem era a frase, mas que ela falava mais ou menos assim, isso ficou para mim para sempre, cara. Que foi justamente o caminho que eu tô fazendo. Caio, um dia um pensador falou o seguinte, ele tinha o mesmo questionamento, quem é Deus? Ele sentou com outro, estava com outra pessoa e ele queria perguntar para essa pessoa, né, entender quem era Deus com essa pessoa, mas ele não encontrou aquela resposta em dois. A interpretação da frase é a seguinte, sentei com o outro para encontrar Deus, não encontrei. Não, perdão. Sentei sozinho, estava sozinho para encontrar Deus, não achei. Sentei com o outro, nos encontramos os três. É exatamente isso. Sozinho não é a resposta de encontrar, porque Deus está nas relações. Deus está na comunhão, né? Deus está nos lugares que há interações nas relações humanas. É ali que você vai encontrar Deus, no olhar, no abraço, no acolhimento, na proteção. Porque, voltando ali ao estudo, como é que eu acolho? Nosso cérebro é carente por pertencimento, amor e importância, meu? Faz sentido? Uhum. Eu busco pertencer a um grupo, a alguém. E esse grupo, eu gosto de ter que me sentir o quê? Amado e importante. Fator pai. Se eu não pertenço a esse grupo, vamos dizer, a família, eu não me encaixo nessa família, eu vou procurar um grupo. É aí que mora o perigo do grupo disfuncional. Onde vai ter drogas, onde estava bebida. Né? Pessoas. E ambientes. Então, aonde é que eu estou me pertencendo? Onde que eu me sinto hoje amado e importante? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E aonde é que esse lugar está me levando? Porque se eu não tenho pertencimento a amor importante, se eu não tenho o fator pai aqui, no ambiente terreno, é muito difícil eu me relacionar com um pai maior. Então eu não vou confiar. Então quando eu fui nos estudos, percebi que os maiores ateus são aqueles que tiveram relacionamentos prejudicados com o pai. E eu falei de mim.
E eu falei de mim. Como é que eu vou aceitar um pai maior que eu não vejo? Se meu pai aqui na Terra, né, é disfuncional. Então, o meu caminho, minha jornada foi através das perguntas. Mas principalmente as perguntas foi a resposta que eu fui procurar. E como é que você busca a resposta? Com o outro. Através do outro. Perfeito. Perfeito. Para essa câmera, Caio, eu tenho certeza que muitas pessoas se conectaram, muitos síndicos, muitos gestores condominiais, e provavelmente assim, poxa, como é que eu faço para fazer essa análise? Como é que eu descubro? Poxa, eu quero mudar. Eu quero me especializar, se ainda também tem especialização na gestão de pessoas, com esse olhar da análise neurocomportamental. Poxa, eu quero seguir, eu quero encontrar. Como é que eu faço para encontrar o Caio nessa câmera aqui? Fica à vontade. Opa, obrigado, Milvon. Bom, você que está interessado em saber quais são suas capacidades humanas, suas habilidades, em saber como é que você pode fluir melhor, sempre em busca da abundância. Um rio, ele nasce de um filete, escondido, né, na selva, dentro de uma mata, em busca do mar. Então, assim, somos nós seres humanos. Nós estamos aqui para viver em abundância, na lei do universal. Né? Se você procura o autoconhecimento, se você procura a percepção real da sua existência, para decidir e agir de maneira funcional na sua vida relacional, seja conjugal, social, profissional, né? Eu posso te mostrar como você pode conseguir destravar os seus maiores medos, suas maiores disfunções emocionais e não mais se julgar, não mais se punir. Não estamos aqui para nos ferir, estamos para nos entender como seres humanos. E como podemos ser útil à sociedade, à nossa família, ao nosso mundo. Que o mais pequeno que seja, você multiplica aquilo que você faz os outros sentir. Lembrem-se, esquecemos palavras que foram ditas, mas nunca as emoções que foram sentidas. Então, como você pode saber o que mais você sente e destravar as emoções em busca de resultados maiores? Eu possuo uma ferramenta. A ferramenta que vamos, em um lugar acolhedor e protetor, saber quais as dores que você mais sentiram, as 5 dores, fazer um levantamento. E ali te mostrar a capacidade que você tem, as habilidades que seu próprio cérebro construiu, mesmo com as dores que você tanto sentiu. Você é quem você precisa ser. É isso, meu. Excelente. Excelente. Qual o seu arroba do Instagram? @caio.guerrieri. .guerrieri. Guerrieri. Excelente. Obrigado pela generosidade em compartilhar a tua história, o teu estudo, a tua vivência e tudo em tudo que isso engloba o cérebro humano. Eu tenho certeza, não caberia assim, uma entrevista, um bate-papo. Teríamos que ter um podcast. Inclusive, você deveria ter esse podcast. Boa. Esse é podcast. Uma ideia. Essa é uma ideia. Olha lá o sorriso Vamos da produção aqui, ali, ó. Desconto, Obrigado, cara. Obrigado pela tua presença. E obrigado você também que nos acompanhou até agora. Foi um prazer nessa jornada. Siga o Caio, veja o trabalho dele. Todo mundo precisa. Eu ouso falar para você, todo mundo precisa do que o Caio oferece, o trabalho e a especialização dele. Todo mundo precisa se conhecer e se conhecer do jeito certo. Fique ligado, porque a 9ª temporada só está começando. Um abraço, até a próxima.